Olá, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Douglas e hoje eu vou responder a seguinte pergunta: quantos evangelhos existem? E se existem mais de um evangelho, quais são e onde estão escritos na Bíblia? Então, se você quer saber mais a respeito, continue comigo nesse vídeo, né? Então, o texto que nós vamos ter como base é Mateus capítulo 24, verso 14, quando a palavra de Deus vai nos dizer que o próprio Jesus dizendo: este evangelho será pregado a toda criatura e depois virá o fim. Ora, se Jesus está dizendo este evangelho, então é porque existem outros tipos de evangelho. Porém, já respondendo a pergunta, só existe um tipo de evangelho. Porém, ele existe em três formas. A primeira forma do evangelho é chamado de evangelho eterno. A segundo tipo de evangelho é chamado de evangelho do reino e a terceira forma do evangelho é chamada de evangelho da graça. Então, a primeira menção que nós temos do evangelho do reino está em Apocalipse, no capítulo 14, quando a palavra de Deus vai nos dizer a partir do verso 6: e vi outro anjo voar pelo meio dos céus, que tinha o evangelho eterno para proclamar aos habitantes sobre a terra e toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes d'água. Veja que esse tipo de evangelho, essa forma do evangelho, aliás, é uma forma muito peculiar aos anjos, porque é uma forma muito simples. Então só os anjos podem cumpri-la. Lembrando que este é o evangelho que foi dado aos anjos no início de todas as coisas. Enquanto quando a Bíblia vai dizer, quando a Bíblia vai falar sobre a queda de Satanás, está lá em Ezequiel, no capítulo 28, e nós podemos aqui ter como base, nós podemos abrir aqui, vamos abrir aqui em Ezequiel 28 para tomar o texto como base. No verso 14 diz assim: tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas, no meio das pedras afogueadas andavas, perfeito eram todos os teus caminhos desde que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio encheu o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer o querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Veja essa expressão no verso 16, na multidão do teu comércio. Então, o que Satanás fez de errado? A expressão na multidão do teu comércio também pode ser traduzida no original como tráfico. Então, o que Satanás fez? Ele traficava informação. Ele levava informações falsas a respeito do reino para os anjos, tentando corromper os anjos. E, aliás, ele corrompeu. A Bíblia vai nos dizer de forma alegórica em Apocalipse capítulo 12 que ele corrompeu 1/3 dos anjos. Então, este foi o pecado de Lúcifer, tentando usurpar do trono de Deus, tomar o trono de Deus. Então, quando ele faz isso, ele é destituído do seu cargo, ele é expulso do céu, e ele acaba quebrando as normas do evangelho eterno. Então, essa é a primeira forma do evangelho. E é interessante que Jesus vai fazer uma menção em João 8, quando Jesus vai dizer que Satanás é mentiroso desde o início. Então, olha só que interessante, dá até uma pregação fantástica sobre esse assunto, né? Porque Jesus vai dizer que Satanás ele é mentiroso desde o princípio. Então, qual foi a mentira contada por Satanás? Ele tentou denegrir o evangelho, ele tentou denegrir o reino de Deus. Então, este foi os maiores erros de Satanás antes de ser chamado por Lúcifer. Então, o segundo tipo de evangelho, ele vai estar em Lucas, no capítulo 3, quando a Bíblia vai dizer, a partir do verso 2, o seguinte: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes em Jerusalém, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, pregando o evangelho para o arrependimento dos pecados. É interessante que a mensagem de João Batista, ela era uma mensagem muito dura, porque ele vinha dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produze, pois, frutos dignos de arrependimento. Então é muito interessante que ele vai dizer ainda que o machado já está ao pé das árvores, e é toda árvore que não produzir bom fruto, ela será cortada e lançada pelo fogo. É interessante que este evangelho ele é seguido pelo próprio Senhor Jesus.
Então é muito interessante que o próprio João Batista vai dizer que a partir daquele momento era necessário que Cristo crescesse e que ele, João Batista, ele diminuísse. E aí a Bíblia vai nos dizer que a partir daquele momento, Jesus Cristo ele começa a pregar em várias cidades, pregando o evangelho do reino. Então essa expressão, o evangelho do reino, ela vem acompanhada em vários versículos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, em algum lugar aqui do vídeo, eu vou deixar aqui para vocês aqui as referências bíblicas a respeito do reino de Deus. E é interessante que mais tarde, o próprio Senhor Jesus, ele vai homenagear João Batista, né? Ele vai dizer assim que entre os nascidos de mulher não havia alguém maior do que João Batista, porque João Batista foi um grande pregador do reino de Deus. E o que é o evangelho de fato? A palavra evangelho, ela vem do grego evangelion, que significa boas novas. Então, quando nós estamos falando do evangelho do reino, nós estamos falando que agora a salvação, a boa notícia, as boas novas de um reino invisível de Deus. Porque Jesus disse que o reino dele é invisível. Então, as boas novas do reino de Deus. Que é o quê? Que agora o homem só precisa de Jesus Cristo para ser salvo. Então, essa mensagem da vinda súbita do reino de Deus é a palavra principal do evangelho do reino. Porém, o evangelho do reino ele vem acompanhado da carga cultural judaica. Nós temos que entender que depois de mais de 1000 anos de história, não tinha como tirar os dias de festa, não tinha como tirar o dia de sábado do povo judeu. Então, algumas questões culturais, elas permanecem no evangelho eterno. Tanto é que isso vai virar um problema para os discípulos, porque mais tarde, quando Jesus vai ser assunto aos céus, quando Jesus morre e ressuscita, depois de 40 dias caminhando com os discípulos, se apresentando a eles, a Bíblia vai dizer que Jesus ele apareceu a mais de 500 discípulos. É interessante que após isso, Jesus vai antes de subir aos céus, Jesus vai deixar uma ordem para os discípulos: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E após isso, 10 dias depois, os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, e na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se rendem ao Senhor. Posteriormente, esse número aumenta para 5.000, porém, entretanto, os discípulos eles estavam preocupados apenas com o evangelho do reino. Tanto é que eles não estavam pregando para os gentios. É muito interessante que foi necessário uma perseguição à igreja de Jerusalém para que a igreja de Antioquia surgisse. E foi até uma surpresa para os discípulos quando eles ficaram sabendo da igreja de Antioquia. E assim, nós usamos a expressão, às vezes nós usamos a expressão de que é necessário desenhar para alguém para que ela entenda algo. E foi o que Jesus fez. Jesus desenhou para Pedro, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, desenhou para Pedro que ele tinha que ir em Cornélio. Deus deu uma visão para Pedro para ir até a casa de Cornélio para pregar a palavra para ele. E aí Pedro, quando chega na casa de Cornélio e prega a palavra de Deus, antes de Cornélio ser batizado nas águas, Cornélio é batizado com o Espírito Santo. E o próprio Pedro tem um entendimento de que todos os gentios deveriam ouvir a palavra de Deus. Mas mesmo Jesus desenhando para Pedro, é interessante que Pedro não leva essa mensagem até os confins da terra como foi pedido para Jesus. Porque lembre-se do pedido de Jesus: sejais minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Samaria e até os confins da terra. Eles ficaram apegados apenas ao evangelho do reino, pregando o evangelho do reino apenas para o povo judeu e para as pessoas que estavam ali. Foi necessário, então, Deus levantar um outro apóstolo, o apóstolo Paulo, que surge no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. E ele vai ficar 13 anos estudando a palavra de Deus, até que
ele é chamado então para tomar conta da igreja de Antioquia, ele é levado como missionário para a igreja de Antioquia para ajudar lá, e então ele começa a desenvolver os trabalhos de evangelismo. Mas sofrendo uma grande perseguição por parte dos judeus, ele no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, ele revela uma grande decepção. E ele vai dizer a seguinte frase: basta, a partir de agora eu vou para os gentios. E agora Paulo ele começa suas viagens missionárias, pregando então o evangelho aos gentios. Os gentios começam a se converter e então começam a surgir as primeiras igrejas. As primeiras igrejas foram da região da Galácia, e depois Paulo partiu para sua segunda, sua terceira viagem missionária, e é algo interessante que começa a acontecer. A igreja começa a ter um problema agora. A igreja de Jerusalém, que era governada por Tiago, irmão de Jesus Cristo por parte de sangue de Maria, ele convoca uma reunião. Essa reunião está registrada no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, para poder tratar a situação, porque agora o número de gentios havia crescido exponencialmente, e agora havia um problema. Os gentios deveriam guardar a circuncisão, os gentios deveriam guardar o sábado, mas aí, após longas reuniões, o Tiago ele tem um entendimento do Espírito Santo, e ele vai dizer: olha, isso está escrito no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Olha, pareceu bem ao Espírito Santo não vos imputar algo a mais que apenas se abstém dos ídolos, da carne sufocada e do sangue. Foram apenas essas as restrições que foram dadas então aos gentios. Então, tudo resolvido. É interessante também nós comentarmos que nessa reunião houve um embate também entre Pedro e Paulo por causa dessa situação. Porque Paulo, no capítulo 2 de Gálatas, ele vai dizer que nessa reunião de capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, ele teve que censurar Pedro. Por quê? Pedro, quando estava no meio de gentios, ele se comportava como gentio. Pedro, quando estava na presença dos judeus, ele se comportava como judeu. Então Pedro teve que chamar a atenção de Pedro. Paulo teve que chamar a atenção de Pedro em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, e também está registrado no capítulo 2 de Gálatas, porque Pedro estava dissimulando na presença de todos. Em vez de ter um evangelho só, ele estava tendo, então, se comportando de maneira diferentes. Então, essas são as três formas do evangelho. O evangelho da graça, então, pregada por Paulo, o evangelho que ele diz, que ele chama de meu evangelho, o evangelho da graça. Esse é o evangelho que é pregado pela igreja, esse é o evangelho que chegou até nós. É interessante que quando se coloca tudo, se mistura os dois tipos de evangelho, nós temos muitos problemas. O primeiro problema é você acreditar que a igreja vai passar pela grande tribulação. O segundo é você começar a acreditar que uns vão ser salvos e outros vão ser condenados. Então nós temos que diferenciar, sim, as formas do evangelho. Então o evangelho do reino para Israel e o evangelho da graça para a igreja. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha esse vídeo, mande para o seu amigo, dá um like, e se você gostaria de saber mais sobre mais algum assunto, comenta embaixo qual assunto você gostaria que nós explicássemos aqui, e em uma próxima oportunidade nós estaremos aqui falando mais sobre a palavra de Deus. Amém? Show! Até mais!